Olá, paz de Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Seja bem-vindo no canal do Pastor Mangrinhas. Hoje vamos trazer aqui uma palavra de reflexão. Estaremos falando sobre, mais uma vez, as causas da guerra e vamos entender biblicamente o conselho que o apóstolo Tiago dá para nós. Muitas das vezes nos perguntamos o porquê que existe guerra, o porquê que as pessoas, os poderes, os poderosos, os países incitam-se à guerra. A verdade mesmo é que nós temos histórias cheias, o mundo está cheio de história que estão por detrás destas causas. Alguns claramente manifestam seus interesses por querer possuir o território do outro, por intenções de querer tomar posse das riquezas desse país. A verdadeira causa que faz com que os seres humanos pelejam entre si é, primeiramente, mostrar a capacidade ou poderio, ou seja, da força, mostrar que eu tenho mais força que o outro e eu posso fazer o que eu bem entender. E muitas são as perguntas que vêm à nossa mente, muitas são as questões que nós vamos perguntando-nos. Por que existe guerra? Jesus, em Mateus 24, falando aos seus discípulos, como um dos sinais da sua volta, ele fala dessa situação, fala desta questão guerra. Porque ele mencionou guerra porque é o conflito que existe entre os seres humanos. Na verdade, a guerra não é só a guerra bélica, mas existem várias dimensões da guerra na qual nós, muitas das vezes, não levamos a sério, não entendemos que maior do que a guerra bélica é uma guerra que nós travamos todos os dias na nossa mente. A guerra da alma, que é a maior guerra que trava-se nas regiões celestiais. A Bíblia fala que Lucifer, quando foi expulso dos céus, ele arrastou a terça parte dos anjos. E houve guerra. Segundo o livro do Apocalipse, capítulo 12, a revelação da mulher e o filho varão com o dragão, a Bíblia fala que houve uma peleja nos céus entre o exército de Deus e o exército de Satanás. Então, a guerra não é uma coisa humana, mas ela teve a sua essência, a sua existência nas coisas dos céus, ou seja, ela veio de cima. Então, tudo o que hoje nós vivemos fisicamente é um reflexo do que existe no espírito. Daí que as realidades espirituais, elas tornam-se muito mais evidentes no físico quando elas se materializam. A guerra que existe hoje atualmente entre a Rússia e a Ucrânia não é uma guerra física, é uma guerra que já iniciou no espírito. E isso simplesmente veio até ao físico, ou materializou-se para que nós compreendamos a dimensão de onde começou a guerra. Quem está por detrás dessas guerras é claramente que é o inimigo, Satanás, é o maior articulador das guerras no mundo inteiro. Primeira guerra, segunda guerra, e esta guerra aqui está a soar o rumor de que provavelmente poderá ter uma escala maior. Se nós lemos a carta do livro do apóstolo Tiago, ele dá uma resposta muito simples, segundo a luz bíblica, de o porquê que existe guerra. Qual é a razão que faz os homens pelejar entre si? Riqueza, dinheiro, poder, territórios, questões geopolíticas, segurança. Qual é a razão? O porquê que os homens lutam entre si, matando-se um ao outro? Então vem comigo no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 4, para nós lermos o que ele fala acerca das questões da guerra. Aleluia! Então, o capítulo 4 do apóstolo Tiago, ele vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que dos vossos membros guerreiam. O apóstolo Tiago não está a falar de uma guerra bélica. Está a falar de uma guerra que existe dentro do homem. E esta guerra é a guerra entre a carne e o espírito. Esta guerra começou quando o Satanás cai e ele materializou este projeto através do homem. Depois do pecado, o homem separa-se de Deus e houve uma espécie de separação entre a alma e o espírito. Ou seja, o nosso espírito e a nossa alma, eles tinham harmonia. Mas uma vez que o pecado entrou,
passou a ter uma peleja. Daí que Romanos, segundo o apóstolo Paulo, ele vai dizer que há uma peleja entre a alma e o espírito. Esta é a maior guerra que existe. Quando nós não conseguimos ter harmonia entre nós no interior, ou seja, não temos a paz interior, então nós começamos a manifestar um caráter assombrado, um caráter tenebroso. E ali onde vêm os pensamentos que fazem com que nós começamos a criar certos sentimentos de querer prejudicar o nosso próximo. Então, a primeira guerra, antes de ser materializada, ela começa no nosso homem interior. Aleluia. É uma guerra que nós travamos todos os dias. Eu tenho a certeza que antes de chegar ao aspecto prático de uma guerra, primeiro ela começa dentro do coração de uma pessoa. Ninguém chega para matar sem antes ter pensado em ter que praticar tal ação. Lembrem-se que todas as coisas têm um princípio. E tudo começa no homem, através do nosso pensamento. E esse pensamento, ela entra diretamente até o nosso sentimento, que é o coração. Uma vez que ela é consumada no pensamento, ela pode tornar-se uma arma dentro de nós e nós podemos prejudicar quem estiver próximo de nós. Por esta razão é que o Evangelho ela vem para tratar o caráter interior do homem, ou seja, para transformar a alma caída e a alma que está em pecado. Somente quando o homem conhecer a verdade e a palavra de Deus através do Evangelho, as guerras que hoje existem serão minimizadas, serão quase zeradas. Por quê? Porque o homem vai carregar em si uma paz interior. E é o que os seres humanos precisam, de mais paz no seu interior para expressarem a paz no seu exterior. Estas guerras que nós vemos entre nações é a consequência dos deleites que os grandes poderosos, por não terem paz dentro de si, eles levam de forma a exteriorizar. São pessoas atormentadas com um espírito de angústia. Não conseguem viver consigo mesmo. São pessoas que vivem sob uma influência diabólica, maligna. E acabam por se tornar pessoas ditadoras, pessoas como Adolf Hitler, pessoas com possessões malignas e começam a prejudicar o seu próximo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que para além dessa guerra que temos dentro de nós, uma das causas dessa guerra é a cobiça, o desejo de querer ter o que não te pertence. Você não tem, mas você quer ter aquilo que não é teu. O que é que se passa quando uma nação entra numa nação para atacar? Vocês pensam que é apenas uma questão de segurança? É claro que não. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é uma questão de segurança. Isto é uma conversa para desinformar os mais atentos. Mas na verdade o que acontece é que por detrás dessa guerra existe a cobiça em querer tomar posse daquilo que é da nação da Ucrânia. Por isso Vladimir Putin, juntamente com o seu exército, eles estão invadindo esta nação. Porque o único objetivo está claro, é tomar posse das riquezas desta nação. E ali eles vão alegando várias informações dizendo que é por questão de segurança. Mas a verdade, segundo a Bíblia, é a cobiça. A cobiça. O desejo de querer tomar posse daquilo que não te pertence. O mundo está cheio de riqueza. E graças a Deus existem países muito mais ricos que o outro. Mesmo antigamente, mesmo a história bíblica, mostra-nos claramente que o povo de Israel pelejou. O povo de Israel pelejou porque queria conquistar uma terra que tinha mais riqueza. A terra que manava leite e mel, chamada terra de Canaã. Então, as guerras sempre serão por posses. Seja ela no físico ou seja ela no espírito. Eu disse anteriormente que as verdadeiras guerras não começam aqui no físico, mas no espírito. Isso faz-nos entender que nós também diariamente temos que pelejar. Nós temos uma peleja, temos uma guerra e temos que entrar nessa guerra todos os dias. Mas, se o homem entender mais e conhecer mais a Jesus e a sua palavra, certamente que o mínimo desses sentimentos serão a zero, serão reduzidos a nada. O apóstolo Tiago ainda vai dizer o seguinte: mesmo que cobiçais não tereis, porque sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e não nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vosso deleite. Tudo é prazer, tudo é vaidade. Combate, morrem pessoas inocentes, pessoas
deixam órfãos, viúvas. Guerras só trazem estrago. A guerra só trazem mal recordações. As guerras separam as famílias, destroem cidades e fazem com que os seres humanos mostrem o pior que eles têm dentro de si. Então, amado, este dia eu vim para trazer uma reflexão. Por que pelejar com o teu próximo? Por que apoiar um ditador que está a matar inocentes? Eu vejo pessoas aplaudindo Putin porque eles acreditam que os Estados Unidos da América está por trás disso. E como não estão de acordo com as ações do americano, então lhes dá motivo de apoiar o Putin. Você se torna tão pior tanto quanto ele em aprovar que alguém mate uma vítima inocente. A guerra sempre vai matar pessoas que não são os protagonistas, que não são os autores. A guerra sempre tem uma vítima, pessoas inocentes. A maior vítima da guerra são homens e mulheres e crianças, principalmente mulheres e crianças, que são os mais vulneráveis, e os velhos que não sabem como se defender. Então nós não podemos apoiar nenhuma guerra, não importa a dimensão que leva. Nós temos que sempre orar para a paz e clamar a Deus que estabeleça uma ordem sobre a terra, que não é a ordem que vai ser estabelecida pelo Anticristo, mas uma ordem que somente o Evangelho, através do Evangelho de Jesus Cristo, através da pregação desta palavra, podemos trazer a ordem, a paz para estes homens. Porque lembrem-se que a guerra é o fruto do que eles têm no seu interior. A guerra interior faz com que se materialize no exterior. Os deleites e as cobiças são as consequências daquilo que eles se tornam nas suas caminhadas. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, que este dia levas para si uma palavra de reflexão. Não apoie, mas toda obra das trevas tem que ser condenada por quem é crente e quem vive na luz. Eu condeno e reprovo a guerra do Putin. Não aceito. E não há justificação. Por mais que a Ucrânia se alie à OTAN ou esteja ligado aos Estados Unidos da América, não justifica uma guerra a uma nação. Por mais que tenha a sua justificação. Reprovo e condono quem começa a guerra. E mais a Rússia, que tem um exército superior aos ucranianos. Que Deus abençoe a todos, abençoe a nação da Ucrânia e livre-os desse maligno. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Amém.